Tudo bom com vocês? Quem tem a Bíblia ou o celular, abra aí em Atos 4:13. A gente vai navegar por uma história hoje, a história da igreja. Calma que são só os primeiros 30 anos, então não vai chegar até o nosso tempo, não se preocupa não. Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Na versão King James, o mesmo versículo está assim: observando a coragem de Pedro e João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Vamos orar. Pai, somos totalmente dependentes de Ti. Queremos e precisamos, Senhor, ouvir da Tua palavra, ouvir o Teu ensino. Espírito Santo, toca cada vida, convence, traz refrigério, traz consolo. Que a Tua palavra gere fé nos nossos corações, Senhor. Seja presente aqui, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Amém. As primeiras diferenças entre os dois versículos, entre o mesmo versículo nas duas versões, você lá vê o primeiro, vendo a coragem, depois observando a coragem. Mas o que a gente pode perceber é que eles viram, observaram e reconheceram que havia algo diferente. Eles reconheceram aqui que Pedro e João haviam andado com Jesus. Para entender um pouco mais, você fala, mas esse versículo perdido, vamos entender, aí que a gente vai entrar numa história agora. A história da igreja. Para a gente entender melhor, a gente precisa entender um pouco do livro de Atos. Alguém já leu o livro de Atos inteiro aqui? Não precisa ler, quem não quiser levantar, não precisa levantar a mão. É um livro com um monte de histórias do início da igreja, as pessoas sendo perseguidas, e pessoas sendo curadas, e demônios sendo expulsos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, foi o segundo livro de Lucas. O primeiro foi Lucas, e o segundo, Atos. Nele é contada a história do nascimento e expansão da igreja, desde o momento em que Cristo ressuscitou, e ordenou para que eles ficassem em Jerusalém, até o finalzinho de Atos, que fala sobre Paulo preso em Roma. No começo, no primeiro capítulo, ele fala sobre a ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? Jesus havia morrido, ressuscitou, ficou 40 dias com eles ali e subiu aos céus. Ali ele deu uma ordem, eles obedeceram e ficaram em Jerusalém. Depois eles foram cheios do Espírito Santo, e aí eles proclamaram o Evangelho. E o Evangelho começou ali em Jerusalém, a igreja começou em Jerusalém, onde eles já estavam, foi se expandindo para a Judéia e Samaria, que eram lugares ali perto, vai expandindo, e depois chegou até os confins da terra, e até nós. A igreja de Deus continua crescendo, a igreja de Cristo. Em toda a narrativa de Lucas, a gente pode prestar atenção numa coisa. Ele apresenta momentos de provação, momentos de perseguição, pessoas sendo presas, sendo apedrejados, e nada disso, nada, impedia eles de pregar o Evangelho. O título do livro de Atos, se você abrir a sua Bíblia, é Atos dos Apóstolos. Mas muito bem poderia ser considerado, e não está errado se a gente falar Atos do Espírito Santo. Porque os apóstolos, sem o Espírito Santo, não conseguiriam fazer nada. Eles agiram em obediência e no mover do Espírito Santo. Como eu falei, a história de Atos, ela abrange aí os primeiros 30 anos. Mas tenha calma, a gente não vai falar dos 30 anos, dia a dia aqui. Abra no capítulo 1. Se você for seguir no capítulo, é mais fácil às vezes de entender. Eu queria que vocês fizessem o esforço de imaginar que vocês estavam junto com eles ali,
Imagine você na cidade de Jerusalém, enquanto isso acontecia. Jesus havia ressuscitado, apareceu para alguns, depois apareceu para todos, ficou 40 dias ali com eles. E falou para eles assim: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. Vocês estão comigo? Então, só alguns falaram sim. A Bíblia diz aqui: certa ocasião, enquanto ceava com eles, Jesus ficou 40 dias e ainda comeu com eles. Ordenou-lhes que não se ausentassem. E eles obedeceram. E Jesus falou assim: fiquem em Jerusalém, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Da mesma forma que João batizava, lembram de João Batista? Da mesma forma que João batizava com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, é o que Jesus falou, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse até os confins da terra é até hoje. Naquela época o Brasil ninguém nem tinha descoberto, foram muitos anos depois. A igreja, o que eles fizeram? Ali o comecinho, eles obedeceram à ordem de Jesus. Eles ficaram, receberam o Espírito Santo, e em Atos mostra eles pregando o Evangelho em Jerusalém, depois expandindo para a Judéia e Samaria, e depois eles indo até os confins. Esse é o comecinho, o primeiro capítulo. Eles obedeceram e ficaram em Jerusalém. Eles ficaram reunidos, conversando, orando. E aqui em Atos 2, um capítulo muito conhecido, ele diz assim: ao completar-se o dia de Pentecoste, era um dia de festa, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa, e eles estavam assentados. Então todos viram distribuídas línguas entre eles de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Nesse momento, começa a ficar meio tumultuado o ambiente deles. Eles esperavam receber o Espírito Santo, e de repente está cada um falando de Cristo numa língua. Nessa época, a época de Pentecostes, era uma festa, e vinham judeus de todo lugar. Eles vinham de outros países, eles vinham de outras regiões que falavam outras línguas. E provavelmente parte deles também foi para lá na época da Páscoa, que foi quando Jesus foi crucificado. Pense só, você está ali no meio dessa multidão, e houve aí que aconteceu alguma coisa, que lá no cenáculo as pessoas estavam lá e de repente estavam cada um falando numa língua diferente. Pense que você é um desses e você relembra que há menos de 2 meses atrás, Jesus havia sido crucificado. Esse foi o tempo, 50 dias, ele havia sido crucificado ali. E muitas dessas pessoas que estavam agora em Jerusalém, no Pentecoste, eles participaram daquilo. Eles viram a crucificação, eles viram Jesus passando, eles viram carregar a cruz, eles viram ele pendurado. Muitos deles até talvez tenham gritado lá: solte Barrabás, mate esse Cristo e solte a Barrabás. Talvez eles estivessem ali, ouviram de novo e eles achavam que essa história de Cristo já morreu, já não foi, já passou, e foram para suas casas, e quando voltaram agora na festa de Pentecostes, estão ouvindo de novo, só que agora é diferente. Eles estão ouvindo de Cristo na sua própria língua. Isso eles ficam admirados. Eles ficam admirados porque eles sabiam que aquelas pessoas que estavam ali eram galileus, da Galileia, eram pescadores, eram as pessoas simples. Alguns falaram: eles estão bêbados. É nesse momento,
em que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e as pessoas começaram a chegar e ouviram, e começou aquele rebuliço. O que está acontecendo? Como que eles estão falando essas línguas? É nesse momento que Pedro faz a sua primeira pregação. Com uma coragem que não era dele, ele diz àquelas pessoas que eles não estavam bêbados. Ele falou: eles não estão bêbados. Vocês estão entendendo tudo errado. Eles receberam o Espírito Santo. Conforme o profeta Joel havia falado, que nos últimos tempos seria derramado sobre nós o Espírito Santo. E muitos falariam línguas, teriam visões, teriam sonhos. Ele falou também, Davi falou sobre Cristo. Davi considerou Cristo como Messias, lá nos Salmos. Ele falou: mas vocês mataram a Jesus. Olha que coragem. Ele se referiu àqueles, ele sabia que era o mesmo povo, ele falou: vocês crucificaram a Jesus. Ele diz aqui, aquele Jesus que haviam crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos ler lá? Atos 2:36. Sendo assim, todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. E desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? E orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim todos quantos aceitaram a palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. A primeira pregação, curtinha, você lê todas as palavras de Pedro ali, 3.000 pessoas se converteram, se arrependeram. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Que interessante. Começou com tumulto, todo mundo falando: o que você está ouvindo isso aí? Que barulho é esse? Que estrondo que veio do céu? A gente vê línguas sobre as pessoas, acho que eles estão bêbados. E Pedro começa a falar, em seguida 3.000 se arrependem, 3.000 entregam suas vidas. Depois eles se convertem, e muitos desses que estavam lá, que vieram de fora, ficaram ali no meio deles. A Bíblia diz aqui que eles estavam unidos, que eles compartilhavam do pão, que eles estavam juntos. Eles tinham o hábito de orar juntos, estavam ali e mantinham a comunhão. Capítulo 3. Pedro e João estavam indo para o templo. Logo em seguida, era tarde e tinha um aleijado ali pedindo esmolas. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: um aleijado pedindo esmola. Fala mais alto, acho que ele não escutou. Alguém já viu aleijado, cego pedir esmola aqui? A primeira coisa que vem na minha mente é: como será que ele se sustentaria se alguém não trouxesse ele até aqui? Como que ele teria, né? A gente fala hoje de carreira, de um monte de coisa, mas como que é a vida para ele? Esse rapaz, todos os dias a Bíblia diz que alguém levava ele até aquela porta. As portas tinham nomes, o nome dessa aqui era Formosa. Ele ficava ali provavelmente estendendo a mão e pedindo para cada um: me dê alguma coisa. Né? Se fosse nos nossos dias, ele ia estar falando: eu podia estar roubando, eu podia estar não sei o que lá, mas eu estou aqui. Igual a gente ouve nos ônibus. E ele chegou, vinha passando dois, ele falou assim: por favor, me dá alguma coisa aí, me dá uma esmola. E Pedro olha para ele e fala: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e ergue-te e anda.
E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. De repente, ao mesmo instante, ele ficou firme, e que diz a palavra, ele que pôs-se de pé e começou a andar. E logo em seguida, entrou com eles no templo e já estava pulando. Foi rápido. Ele orou, levantou, puxou a mão, o cara já pulou, já saiu com eles seguindo, andando e pulando. E entraram no templo, eles estavam indo no templo orar. Logo depois de ser curado, o aleijado entrou com eles, e aí começa outro tumulto. Porque aquelas pessoas que estavam no templo, eles tinham, né, o hábito de ir orar no templo, deviam conhecer ele. Conheciam mesmo, a Bíblia diz que reconheceram. Deviam saber até o nome. E aí, eles falaram para o outro, não é o fulano que pede esmola? Não deve ser ele. Não, é ele sim, é ele sim. E a Bíblia diz aqui que começou um tumulto e eles correram. Correram todos para o pórtico de Salomão, que era uma outra área do templo, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava dele. Eu faria o mesmo. Se eu fosse aleijado desde a nascença, alguém em poucos segundos tivesse orado por mim, levantado, eu ia estar com o cara, eu ia estar com eles dois. Assim, se nos 5 primeiros segundos que a gente se conheceu, eu já estou aqui numa situação muito diferente, eu ia atrás desses caras. A Bíblia diz, um monte de homens, todos aqui na verdade, todos correram para o pórtico. Falei para o seu irmão, todos correram. Imagina aqueles homens barbados, tal, levantando a túnica, tentando correr. Já viu mulher correr de vestido? Eu imagino que seja algo parecido, né? Todos correndo. Eles estavam tão preocupados com o que estava acontecendo, com o tumulto, que todo mundo tinha que ir ver lá. Nesse momento, Pedro faz a segunda pregação. Ele fala assim, ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder? Ele está perguntando, vocês estão olhando para a gente? Você acha que sou eu? Você acha que somos nós que vai conseguir levantar o homem aqui, ele sai andando? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio do nome de Jesus, deu a ele, a este, agora a saúde perfeita, como todos podem observar. E ele já emenda, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. E Pedro continuou, semelhante à primeira pregação, ele já deu de lata, já chegou com os 2 pés no peito, falou, ó, se arrependam, essa era a palavra dele. E aí ele fala sobre os profetas, fala, ó, vocês não ouviram os profetas, e vocês crucificaram a Cristo. Cristo veio aos judeus e vocês não o aceitaram. Quando ele estava falando ainda, chegou os sacerdotes e os guardas e prenderam ele e João. Só que nessa brincadeira, nessa segunda pregação, que ele falou um pouquinho mais 2.000 homens se converteram. Então, se a gente está falando aqui de poucos dias, pensa aqui, em poucos dias a igreja cresceu, de poucas pessoas, cresceu mais 5.000. Aqui no versículo 7 diz, ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença, e começaram a interrogá-los. Isso foi no dia seguinte, quando eles prenderam, já estava de noite. Aí o pessoal falou, não vamos fazer nada agora, prende eles aí, a gente vai interrogar eles amanhã. Qual que é a primeira pergunta que eles fazem? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estão perguntando, como vocês fizeram isso? Com que poder? Esses aqui parece que não tinham ouvido o que eles falaram anteriormente, né? Em nome de quem? Quem deu autoridade para vocês fazerem isso? Quem que deixou você fazer isso aqui? De novo, Pedro, cheio de espírito, declarou, autoridades e líderes do povo.
visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade. Autoridades, vocês estão questionando porque a gente curou o enfermo. Curamos em nome de Jesus, o Nazareno. E de novo ele fala, a quem vocês crucificaram. Porém, a quem Deus ressuscitou dos mortos. É por intermédio desse nome que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. E portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. E aí vem, observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eles eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos, e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Vocês percebem a semelhança de todas as pregações? Ele tinha coragem. Coragem para falar na cara de todo mundo, falar, vocês crucificaram. Mas essa coragem, em todas as falas dele, ele fala, pelo nome de Jesus, em o nome de Jesus. Não foi por nós, não é porque nós estudamos muito com Jesus, não é porque nós somos assim, somos de outra forma, foi no nome de Jesus. A palavra coragem aqui demonstra confiança em falar. No primeiro culto eu dei um exemplo, eu falei que lá em casa tem um dos meus filhos que ele chega na faculdade, nem estudou o trabalho assim, né? Ele sabe a matéria tal, ele estuda, não é que ele não estuda. Mas às vezes tem o pessoal, quem conhece já está até dando risada. Ele fala que o pessoal lá faz todo o trabalho, todas as coisas e deixa para ele lá e apresentar. Porque ele lê ali, e a cara de pau já sai falando como se tivesse passado a semana inteira lendo, apresentando o trabalho. E tem gente que não consegue falar assim. Imagina se Pedro aqui fosse igual os amigos dele na faculdade, que vão falar, você já viu gente que fica olhando para o PowerPoint e falando, aqui, então, ou lendo. Imagina se Pedro gaguejasse na hora de falar, vocês crucificaram ele. Aqui ele não estava andando, não estava falando ele mesmo por só. Ele estava falando com essa coragem, essa confiança em falar. Mesmo diante do perigo, mesmo sabendo que eles haviam sido presos, que eles poderiam ser presos, que eles poderiam ser mortos, ele não deixaria de falar a palavra, a doutrina de Deus, sem esconder, sem disfarçar. Só que se a gente pensar um pouco antes, esse é o mesmo Pedro, que quando Jesus foi preso, vocês lembram, eles estavam orando, chegaram os guardas, prenderam a Jesus. Pedro foi olhando de longe, foi seguindo, entrou no pátio da casa onde Jesus estava, e estava se aquecendo na fogueira ali. Aí alguém falou para ele, você é um deles, você fala como eles, você se parece com eles. Vamos ver o que Pedro falou. A primeira mulher questionou ele falou, mulher, não o conheço. Esse é o mesmo Pedro, eu não conheço. Aí chegou um homem e falou a mesma coisa, acho que você estava, eu vi você lá. Homem, não sou um deles. E depois, ele fala de novo, homem, não sei do que você está falando. Não sei, não é comigo, não sei nada desse Jesus. Parece a mesma pessoa? O que havia diferente desse Pedro, que agora falava com intrepidez, com ousadia, com coragem, falava e se mantinha assim falando nas plateias mais perigosas da época? O que mudou? Que Pedro era esse? Que coragem era essa? Qual a origem dessa coragem? Pensa isso, para aí, guarda aí. A diferença entre os dois Pedros, que eram o mesmo só. Aí vamos ver o que Jesus falou sobre coragem. É uma outra história, é rapidinho. Jesus estava falando para a multidão e falou para os discípulos, vão até a outra cidade, pega o barco e vai até lá. Imagino que os discípulos se perguntaram, como que ele vai alcançar a gente depois? Mas deixa aí, eles obedeceram. Jesus se despediu das pessoas, foi orar, e
a Bíblia diz que ele olhou de longe e viu que eles estavam remando, se esforçando e remando com dificuldade. Aí Jesus, que é Jesus, foi ajudá-los. Simples, né? Aí ele desceu de onde ele estava. Eu falo desceu porque para ver, né, eu imagino que ele estava lá. Desceu, foi andando sobre as águas. Simples, né? Simples, o que todo mundo faria, eu acho. Foi andando sobre as águas e aí estão os discípulos lá, remando. Tenho certeza que um já gritou: meu Deus do céu! O que é aquilo? O outro gritou: é um fantasma. E aí outro rebuliço. O que Jesus falou para eles? Tenham coragem, sou eu, não tenhais medo. Tenham coragem, repita aí, tenham coragem, não tenham medo, sou eu. Ele subiu no barco, o vento se acalmou, as águas se acalmaram, e todo mundo ficou pasmo, espantado. A gente tem que refletir aqui numa coisa. Primeiro, Jesus ordenou: tenham coragem. Ele não falou assim, se vocês quiserem, não. Ele falou, tenham coragem, é uma ordem, tenham coragem. Não temam, sou eu. Naturalmente, nós também estaríamos com medo de ver alguém vindo andando sobre as águas. Então, neles mesmos não teria como eles se sentirem corajosos. Eles não tinham nenhum motivo neles para não temer. Agora, Jesus tinha todos os motivos para estar tranquilo. Porque Jesus era Ele mesmo, Ele sabia que Ele, e através do nome dEle, o mar se acalma, a tempestade se acalma, os caminhos são endireitados. Ele conhecia a si mesmo e conhecia, e estava fazendo a vontade de Deus e sabia para que Deus tinha colocado ele ali. Vamos ver um outro versículo aqui, onde Jesus fala, João 16:33, que Jesus fala para os discípulos: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Ele não falou, eu te preveni, falei que isso ia acontecer, você tivesse ouvido e feito tal coisa, não, ele falou, eu falei que isso poderia acontecer, mas tenham paz em mim. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. De novo Jesus dá uma ordem, tenham fé, tenham coragem. Baseado no quê? Vocês vão ter fé no quê? Eu tenho fé que um dia a gente vai ficar rico. Não, eu tenho fé em Deus, que Ele vai me fazer prosperar. Eu tenho fé na palavra de Deus. E Ele falou, em mim eu venci o mundo. Tenham fé, tenham coragem, eu venci o mundo. É nele, não era baseado no que eles viam, no que sentiam. Agora eu quero dar para vocês alguns outros exemplos, e aí a história do início da igreja, de outros homens e mulheres que tiveram coragem. Cutuca o seu irmão. Vocês sabem por que a gente pede para fazer isso? Para ninguém dormir. Cutuca o seu irmão aí e fala, tenha coragem. Fala bem forte do lado dele, tenha fé. Tenha fé. Tenha coragem. Vocês estão entendendo? É a história. Pensa que a gente está contando uma história. E é uma história mesmo. Vamos lá, para Paulo e Barnabé. Eles falaram aqui, tomando a palavra, Atos 13:46. Tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmavam: importava que a vós, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra. Eles estavam com coragem porque eles tinham que pregar a palavra. Aí eles falam para eles, vocês não ouviram, agora a gente vai pregar a palavra para os gentios, mas importava que eu obedecesse. Atos 23:11. Na noite que o Senhor surgiu do lado de Paulo, ele afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de modo igual testemunhar em Roma. O Senhor fala para Paulo, seja corajoso, do mesmo jeito que você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. Então você vê que, naturalmente, eles
precisavam ouvir essas palavras de encorajamento, mas não vinha a coragem dele. Mais uma. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Paz, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia de dia a dia em número. Em todas essas passagens, a coragem não vinha deles. Como que eles enfrentariam tudo aquilo com uma coragem própria? É fácil a gente falar assim, quando você tem muito dinheiro, você fala assim, não me preocupo com isso, eu tenho bastante dinheiro guardado. É fácil quando você tem 18 anos, malha todos os dias, está lá sarado, fala, nem penso em doença, eu sou forte. É fácil quando você é muito inteligente e faz as coisas muito rapidamente, estuda muito rápido. É fácil você falar quando você está numa situação boa, quando você tem força, quando você tem saúde. Mas a coragem que eles tinham era muito além disso. Essa coragem era uma coragem de obedecer a palavra. Era uma coragem, eles estavam sendo perseguidos. Os seus irmãos, os seus amigos foram apedrejados. Como que o seu melhor amigo é apedrejado num dia e você continua falando a palavra de Deus no outro dia? Vamos lá, Atos 16, 13. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Vocês percebem que é sempre uma ordenança? Tenham coragem, sejam firmes. Tessalonicenses, apesar de termos sido maltratados e ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para anunciar o seu evangelho em meio a grandes batalhas. Era Deus quem proporcionava aquela coragem, para eles fazerem o quê? Pregarem o evangelho. Sem isso, o evangelho não teria chegado até nós, não teria mudado o mundo. Acho que muitas vezes a gente não percebe o quanto a igreja, o quanto o evangelho de Cristo mudou o mundo, o quanto o que Cristo fez separou o mundo. São Paulo é uma referência ao apóstolo Paulo. A gente tem isso no nosso cotidiano, nomes de ruas, nomes de países, nomes de cidades, se referem a essas pessoas, que ao obedecer o Espírito Santo, pregavam o evangelho não temendo nada. Em todos esses textos, nós vemos uma coragem semelhante à de Pedro. Não parece igual? Tendo uma coragem na frente daquela plateia que não estava a fim de ouvir aquilo. Essa coragem tinha relação com uma coisa: obediência. O que impulsionava essa coragem, que via do Espírito Santo, mas ela andava ali junto com a obediência. Eles precisavam de coragem para obedecer. Obedecer a quê? Se a gente voltar em Marcos 16:15, Jesus falou para eles: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não é a mesma palavra que eles estavam falando? O Senhor falou: vão. Diz aí, repete, vão. Não, firme, gente. Vamos lá. Quem é pai aqui? Você fala para o seu filho assim: filho, vai pegar o chinelo ali para o pai. Você fala assim? Vai pegar o chinelo lá. Fala: fulano, pega o chinelo aí para mim. Alguns falam: por favor, outros: agora, estou mandando. Então repete aí: vão. Quem não tem filho aprende que a gente geralmente fala assim: vão. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome. Não é igualzinho que a gente leu?
Eles falavam em o nome de Jesus: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Agora só percebam, eles estavam obedecendo. A coragem vinha da obediência ao que Jesus havia ordenado. Agora só pensam o seguinte: há pouco tempo atrás eu falei que Jesus tinha morrido e ressuscitado menos de 60 dias. Então pensa naquele período. Jesus morreu na sexta-feira, na sexta-noite, no sábado. Lembra como eles estavam? Sem esperança. Os discípulos também achavam que Jesus ia consolidar um novo reino de Israel. Eles esperavam que Israel se tornasse novamente aquela nação que não era subjugada por um outro reino. Eles esperavam isso, mas o Cristo que eles esperavam e seguiam, morreu. Como estava o coração deles? Mas passaram-se 3 dias e eles viram Cristo ressuscitado. Alguns dos próprios discípulos falaram assim: só creio vendo. Só creio se eu ver. Só que aí eles viram Jesus. Eles viram que ele havia ressuscitado, estava ali com eles. Inclusive diz a palavra que ele ceiou com eles, ele comeu, ele falou. Ele ficou 40 dias com eles. E ordenou: fiquem em Jerusalém até que sejam cheios. Então, desde lá de trás, depois que eles viram mesmo que Jesus era o Cristo, que eles perceberam tudo aquilo, eles falaram: nossa, eu creio, né? Ali realmente eles viram, eles creram. E eles obedeceram a tudo que Jesus falou. E eles foram cheios do Espírito Santo. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam preparados para tudo. Cheios do Espírito Santo, eles desafiaram todo mundo. O Espírito guiava eles agiam conforme a sua direção. Nada os impediria. A partir desse momento que eles creram em Jesus, que tiveram o seu coração transformado e foram cheios do Espírito Santo, eles entenderam o que Jesus falava no Sermão do Monte. Fala aí para o seu irmão: contra a cultura cristã. Vocês lembram das primeiras pregações aqui na igreja? Quem estava lembra, né? Quem não estava não lembra, tudo bem, não é nenhum problema. No Sermão do Monte, Deus falava coisas como: amem o seu inimigo, não olhe para a mulher dos outros, amem a todos, obedeçam. Aí os discípulos não entendiam, e muitos falavam assim: como que a gente vai fazer isso, como que eu vou cumprir isso? Só que agora, depois que eles creram em Cristo, que eles sabiam que Ele era o Filho de Deus, que eles receberam um coração novo, eles estavam vivendo isso. Eles podiam considerar os outros superiores a eles, eles podiam compartilhar os seus bens entre si, eles tinham uma nova consciência e precisavam levar essa boa nova ao mundo. Isso que mudou. Eles tiveram seus corações transformados. Os fariseus não entenderam nada daquilo, os saduceus, os religiosos. Eles não entendiam como aqueles homens estavam falando com tanta coragem. Eles só viam o exterior e falavam assim: mas esses são aqueles lá da Galileia, esses são os pescadores. Mas uma coisa eles percebiam: eles haviam andado com Jesus. Nós somos a igreja hoje. Nós que cremos e recebemos um novo coração, estamos na igreja há um dia, uma semana, há 30 anos, há 40 anos. O mundo aí fora tem que perceber que nós estivemos com Jesus. Mas será que vai ser o nosso esforço próprio? Eu falei no primeiro culto também, eu dei um exemplo. Quem é mais velho lembra que década de 70, 80, você falava que era crente, as pessoas olhavam assim:
Hoje, às vezes, até parece que é moda, né? Todo mundo, né, diz que é crente. Mas as pessoas olhavam assim. Mas tinha uma coisa que eu lembro muito bem. Às vezes eles não contavam alguma piada suja. Eles falavam, não conta aqui porque ele é crente. Eles esperavam que o crente não mentisse. Eles esperavam que o crente tivesse uma postura diferente da deles. O que acontece hoje na igreja? Será que temos sido essa igreja aqui, em que as pessoas reconhecem que nós estivemos com Cristo? Ou será que nós estamos conformados com o mundo? Será que nós tomamos forma? Se nós estivermos conformados com o mundo, vai ser muito difícil a gente viver o que Jesus falou no Sermão do Monte. Aí assim, mas não tem como eu, de mim mesmo, amar aquela pessoa. Aquele cara é muito chato. Aquele cara fez isso para mim, como que eu vou amar ele? Claro, no natural não vai. Como que a gente vai obedecer? No natural não vai. A Bíblia inteira mostra, sabe, a lei mostrou que ninguém poderia cumpri-la em si mesmo. Apenas Cristo veio ao mundo e não pecou. Então, se você se sente, muitas vezes, fala, mas eu não consigo, não é para mim, eu não sei. Parabéns, nenhum de nós consegue por si só. Essa é a primeira notícia que eu falo, por nós mesmos, vou falar, por nós mesmos a gente não consegue. E não há esforço no mundo, não há método. Você fala assim, não, vou na igreja todos os dias, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou virar um crente. Você não vira crente. Você precisa de uma coisa antes, você precisa se arrepender. Eu quero agora voltar lá em Josué, não é parte da história da igreja, mas é um paralelo do Antigo Testamento. Josué é um livro dos novos começos. O nome Josué significa o Senhor é o Salvador. Josué estava ali, Moisés tinha morrido, ele tinha que assumir aquele povo todo, e eles tinham que conquistar a terra. Aí Deus chegou para ele e falou, seja forte e corajoso, eu vou estar com você, eu vou cumprir a minha palavra. E até fazendo um paralelo, Jesus não falou que estaria conosco todos os dias? Deus falou para Josué, eu estarei com vocês. E Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias. Tenham coragem, eu estarei com vocês. Versículo 7. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir conforme todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Deus fala para ele, tenha coragem de obedecer. Tenha coragem de obedecer. Essa é a palavra. Não se desvie dessa lei. Tenha coragem. É o que eu falo para você hoje. Tenha coragem de obedecer. Mas calma que essa coragem não vem só de você. Que essa lei, o livro da lei esteja nos seus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de agir conforme tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas. É a mesma coisa. Jesus falou para eles lá no Novo Testamento, e Deus estava falando para Josué, obedeça a palavra e você será abençoado. Obedeça, tenha coragem, seja firme em obedecer e você será abençoado. Não te ordenei ser forte e corajoso. Aí vocês falam, e nos nossos dias, o que isso tem a ver com a gente? Eu queria reforçar que coragem é essa aqui. Em algumas versões, esse texto que a gente leu, o primeiro versículo, ele fala sobre coragem, intrepidez e ousadia. Só que intrepidez e ousadia é aquele momento que é um momento de ousadia. É que você fala, pera aí, eu vou lá, vou fazer tal coisa. É esse momento. Ele foi lá e foi intrépido. A coragem que eu estou falando aqui, que é a coragem que Deus falou, ela é um pouco diferente. A coragem que a gente está falando aqui,
é firmeza de ânimo, continuidade, perseverança, mesmo diante do perigo dos sofrimentos e reveses. Deus está falando para eles, e eles precisavam dessa coragem, porque eles seriam apedrejados, mortos, seus corpos dilacerados, suas esposas mortas. Eles passaram por tudo isso com coragem. A palavra que eu quero que você guarde como coragem é: mesmo se você encontrar dificuldades, persevere em obedecer. Hoje em dia, a gente associa a palavra coragem ao contrário disso. O mundo inteiro, você ouve isso toda hora, está falando assim: seja corajoso, tenha coragem para ser você mesmo. Tenha coragem, larga essa mulher aí, larga esses filhos. Tenha coragem de viver a vida, vai ser feliz. É isso que o mundo fala para você ter coragem. Infelizmente, algo parecido acontece na igreja hoje. Nós consideramos corajosos aqueles que decidem viver a vida conforme o que eles querem, conforme a sua vontade. Independente do que fazem, é ser tido como pecado. Não importa que na Bíblia diz que eu não devo roubar, matar, me prostituir, que eu devo me manter fiel à minha esposa, que eu devo cuidar da minha família e meus filhos. Não importa isso. Eu sou corajoso. Em alguns lugares eu já ouvi falar até assim: não, fulano é corajoso e autêntico. Crente autêntico hoje é aquele que desobedece a Deus na frente de todo mundo. Olha, aquele cara sim, hein? Aquele cara, ó. Será que a gente não está pensando do mesmo jeito? Essa mesma coisa de fazer a vida conforme o bem entender, é a coisa mais antiga. A Bíblia inteira mostra exemplos de pessoas que viveram como se Deus não existisse, cuja coragem deles era desafiar. Se é que isso é coragem, é tolice. A coragem deles é desafiar a Deus. Muitas vezes na nossa igreja, digo na igreja em geral, quantos podem estar aqui achando corajosos? Fala assim: eu vou viver a minha vida, vou na igreja no domingo e vivo a minha vida aí fora, faço o que eu quiser, Deus não tem nada a ver comigo. Ao ler sobre o início da igreja e a coragem deles em obedecer a Cristo, nós observamos que ela vinha de algo antes. Primeiro, fala aí bem forte, primeiro. Não, bem forte, gente. Primeiro. De novo, primeiro. Eles se arrependeram. Eles entregaram as suas vidas para Cristo. Se você quiser tomar conta da sua vida, fala: não, a minha vida é minha. Você não vai ter essa coragem. Aí você vai ficar nessa luta de tentar agradar a Deus. Mas o homem por si só não consegue. Fala aí, segundo. Oh, gente, segundo. Na dúvida, mesmo que só você repetir, você repete bem alto. Depois que creram que somente em Cristo podiam ser salvos, eles receberam um novo coração. Cutuca o seu irmão aí, novo coração, fala para ele. Cutuca ele aí de novo, fala: precisamos de um novo coração. Isso não é uma indireta. Você não está falando, você precisa. Fala: nós precisamos de um novo coração. Uma nova natureza. Porque só assim a gente vai conseguir obedecer. Porque de nós mesmos, no homem natural, nós não vamos conseguir. E em seguida, fala, terceiro. Eles receberam o Espírito Santo. Eles foram cheios. Não podemos separar o agir de Deus dessas outras coisas. O agir de Deus em nossas vidas é resultado do arrependimento, da fé, da coragem de obedecer, do conhecimento da palavra de Deus.
e do nosso relacionamento, e assim sermos cheios do Espírito Santo. Não dá para desassociar as coisas. Obediência sem relacionamento com Deus e sem conhecimento da palavra é escravidão. Quantas vezes vocês foram em lugares, ouviram pessoas agindo de uma forma, e você falou, parece que eles são escravos. Sem conhecimento de Deus, obediência não é nada. É o quê? Escravidão. É o que a religião faz, sem um relacionamento com Deus. O conhecimento sem a fé produz morte. A letra mata, mas o Espírito vivifica, diz a palavra. Eu fiz todas as faculdades, fiz teologia, fiz filosofia, fiz tudo. Então você está preparado? Se você não tiver fé, você está morto, literalmente. E outra, a fé sem o agir do Espírito Santo e sem a coragem de obedecer é morta. Eu creio em Cristo, mas eu não obedeço, eu não tive coragem, eu não vou obedecer e fazer aquilo que Ele mandou. Sua fé é morta. Não tem que estar tudo isso junto, gente. Era isso que acontecia na igreja. Por isso que eles atravessavam cidades, por isso que eles pregavam, por isso que eles conseguiam fazer as coisas. Porque eles haviam se arrependido, porque eles haviam recebido um novo coração, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Falamos de avivamento em nosso tempo, mas esquecemos que Deus enche o coração daqueles que se arrependeram, que foram convencidos do seu pecado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus não pode encher corações de pedra. Não adianta você buscar o Espírito Santo e você não ter se arrependido, não ter recebido um novo coração. Essa luta vã, essa briga que um monte de gente passa a vida inteira tentando ser crente, não vai dar certo. Você precisa se arrepender, você precisa entregar a sua vida a Cristo, você precisa receber um novo coração. E desde a fé, o arrependimento e a vida, isso vem dele. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O mundo precisa hoje de homens e mulheres corajosos dessa forma, que tenham fé, que tenham se arrependido, que tenham recebido um novo coração. Nós somos a igreja de Cristo. Como estamos hoje? Passamos pelo arrependimento, recebemos um novo coração, estamos cheios do Espírito Santo, ou paramos no primeiro passo que ouvimos um barulho e viemos aqui ver o que é. Agora, a boa notícia, se eu fosse mais novo eu falava a boa, eu vejo os novinhos, a boa, qual que é a boa? Sabe qual que é a boa? É que hoje é dia de arrependimento. A boa que há esperança enquanto há vida. Enquanto estivermos vivos, aqueles homens literalmente tinham crucificado a Jesus, e passou 2 meses e Pedro falou assim, vocês têm uma chance. Pedro não falou a boa, mas falou, vocês têm uma chance. A boa nova, Pedro falou a boa nova. A boa nova é que há uma chance para vocês. Se vocês se arrependerem, se vocês crerem que Jesus pode, pelo nome dele, libertar vocês. Que como igreja de Cristo possamos voltar nesse ponto. O que Deus espera de nós como igreja é algo assim. A igreja somos nós e precisamos passar por isso. Agora, se você fala assim, mas como que eu vou voltar a isso? Como que eu vou me arrepender? A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, vocês podem repetir? Todo aquele. E diz, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua glória. É firmado em Cristo, é firmado nele, o alicerce, a pedra fundamental. Esse era o fundamento dos apóstolos. Eles não faziam nada pelo seu nome, eles se arrependeram e creram que no nome de Jesus, eles poderiam ter uma vida muito melhor, mesmo perdendo aquilo que poderia parecer a vida deles aqui.
Por isso eles expulsavam demônios, eles curavam os enfermos. Num dia eles eram apedrejados e no outro dia estavam lá pregando, porque eles podiam obedecer, porque o coração deles era um coração cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. É firmado nele, em Cristo, o mesmo fundamento dos apóstolos. Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo do Senhor. Você como igreja quer ser um templo santo do Senhor? E ele termina aqui: no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. No Espírito Santo vocês são edificados. É Deus que vai fazer essa obra em vocês, não sou eu. Não é o seu irmão do lado, não é a sua esposa, não é o seu amigo, não é o seu pai. Deus não tem netos, Ele tem filhos. E todo aquele que crer no nome do Senhor será feito filho de Deus. Eu vou ler de novo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular, o alicerce. É firmado em Cristo, a rocha. É nesse nome, nome acima de todo nome, acima de todo domínio. Por isso nós podemos orar pelos enfermos, por isso nós podemos nos levantar, por isso nós podemos ficar firmes, corajosos, porque estamos firmados em Cristo. Isso é para você, para cada um de vocês, não importa a idade, não importa quanto tempo você tem de igreja, é isso que Deus tem para nós como igreja. Vocês creem nisso? Para vocês, firmados em Cristo, isso é para vocês, isso é para vocês. Se levantem.